Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre a conclusão deste livro maravilhoso que é O Conde de Monte Cristo, da Alexandre Dumas. Que leitura incrível, assim, já se tornou um dos meus favoritos da vida e eu ouso dizer que se tornou meu favorito da vida. Mas isso a gente vai conversar melhor quando eu soltar o vídeo de resenha aqui, sem spoilers, tá? Então, se você já se interessou por esse livro, quer saber mais detalhes, espera mais aqui um pouquinho no canal, que em breve já vai sair o vídeo de resenha, que aí para você assistir sem spoiler e ficar ainda mais encorajado a entender sobre esse enredo, sobre o que se passa essa história e ficar muito empolgada em querer sair do vídeo e querer logo pegar o livro para fazer a leitura, tá? Foi assim que, gente, eu não queria me desgrudar dessa leitura, que coisa incrível. Para quem não sabe, essa aqui é uma leitura que nós fizemos em leitura conjunta aqui no canal. Então tem uma playlist, vou deixar linkada aqui nos cards para vocês acompanharem quem tá lendo, mesmo que não seja em leitura conjunta, assim, comigo participando. Mas eu separei direitinho, inclusive na minutagem. Esse aqui é o terceiro vídeo, então. Tem o vídeo do convite da leitura conjunta, tem o diário de leitura das partes 1 e 2, no segundo vídeo das partes 3 e 4, e agora das partes 5 e 6. E aí eu separo direitinho na minutagem para vocês se encontrarem ali nas partes, tá? Direitinho. E é bom para tanto que, assim, quem já leu, que tá lendo ali, já faz tempo que leu, sinta-se à vontade para vir aqui conversar comigo, tá? Que a gente vai debatendo aqui ao longo do vídeo sobre os acontecimentos importantes, porque haja acontecimento aqui importante, principalmente assim, no último vídeo eu falei pra vocês, eu até mostrei pra vocês um papel ali que eu fiz uma relação entre os personagens, porque apareceram muitos personagens, o Dumas escreve maravilhosamente bem, e ele consegue criar personagens ali, e que a gente se envolve com eles, mesmo eles sendo secundários. Então, tramas secundárias aparecem, mas elas são muito responsáveis e importantes para a história, para a conclusão ali do que está ocorrendo na nossa história. Então, eh, ele amarra muito bem. E agora, né, nas partes 5 e 6, a gente percebe isso claramente, que como que todos os cenários que foram sendo inseridos, as tramas, a gente vai acompanhando o desfecho tanto das pessoas com quem o Conde está se vingando, como também dessas personagens que foram colocadas ali, mas o Dumas não esquece delas. Ele acompanha cada uma delas, ele mostra o que vai acontecer com cada uma delas, então isso é bem interessante. Por mais que, claro, que a gente sabe que ele estava ali escrevendo, calhamaço, porque isso fazia parte do que ele ganhava mais escrevendo por linha, então tem os diálogos, então que facilita muito na leitura, mas também temos muito enredo aqui sendo escrito, e aí alguma pessoa assim pode falar assim, ah, ele tá querendo só, sabe, botar mais páginas, mais linhas aqui, na verdade, mas eles fazem muito sentido aqui para o plano bem detalhista do Conde, né, em que ele vai comendo ali pelas beiradas, pelas bordinhas, então tudo bem arquitetado, afinal de contas o Conde ficou 10 anos, né, planejando essa vingança. Então fora os 14 anos que ele passou preso, mais de 10 anos arquitetando tudo, né, então realmente alguma coisa que ele queria fazer muito e de uma forma muito perfeita, estudando cada um deles e tal. Então realmente é uma obra que, gente, é sensacional como que ela fala sobre a questão de justiça, sobre vingança, a gente pensar até que ponto vai a justiça, que ponto a justiça, se justiça e vingança são a mesma coisa, até que ponto a vingança ela se excede. A vingança já por si só é uma coisa errada, né, por mais que a gente torce muito pela vingança dele, tem um momento da narrativa que eu acho que a gente para e pensa, caramba, eu acho que a gente começa a refletir juntamente com o personagem, a gente começa a perceber, peraí, acho que tá passando do limite, talvez, isso é muito bacana de acompanhar. Mas vamos falar mais aí quando falar de cada parte ali. Então eu vou começar aqui falando na nossa parte 5, que começa justamente com a questão da carta que veio de Janina, né? Lembrando ali do Ali Pachá, assim como terminou a parte 4, da Ide falando do que aconteceu com ela. A gente sabe que vai ser uma figura muito importante para a vingança do Conde, né? Vai amarrar alguns desfechos ali, tá associada muito à questão do Fernão, principalmente. Então a gente sabe disso. E aí logo aqui na parte 5 começa, né, eu terminei a parte 4 louca pra saber o que ia acontecer, né, porque tem esse gancho maravilhoso que o Dumas, né, colocou. E justamente vem uma carta ali de Janina que coloca uma notícia no jornal, né, do amigo do Albert,
dizendo que houve uma traição, uma conspiração lá em Janine e tal, a questão do Ali Pachá, da família, do que aconteceu, é responsabilidade de um tal de Fernand. Primeiramente, as pessoas que não conhecem não associam o Fernand ao conde de Morcerf, mas Albert, ao ler isso no Jornal do Amigo, vai tirar satisfação, e já vem o Albert querendo duelar com todo mundo. Aí já é a primeira situação do alívio cômico da história, dessa parte ali, em que o Albert quer duelar com todo mundo e tal, aí quer duelar com o amigo, e o amigo fala, mas ninguém vai saber que o Fernand é o conde, enfim, mas aí o amigo, né, prezando muito essa amizade com ele, pede um prazo aí de 1 mês, mais ou menos, para averiguar essa situação, né, tirar realmente se isso aconteceu, o que é isso? O Roberto tem clara certeza que não, que isso é uma conspiração, que isso está errado, tem alguém que está desejando muito mal à família, então ele quer saber, porque acredita primeiramente que o amigo que escreveu aquela matéria, implantou aquela matéria ali, e aí o amigo vai provar que não, e vai provar se isso é verdade ou não, então ele vai querer saber essa história direitinho. Então, é bem legal ver essa cumplicidade, essa amizade, é bem bacana, né, nesses momentos aí de tanta vingança aí emergindo aí nessa história. Outra coisa que vai acontecer, nós estamos aí na casa do Villefort, então mais um envenenamento ocorre, então nós temos a figura do Barrois, né, que cuida do senhor Noirtier, que é morto, né, envenenado, então a gente já começa, nossa, o que está acontecendo nessa família? E, na verdade, o doutor, né, que tá sempre acompanhando essas coisas que estão acontecendo ali, começa a suspeitar da Valentine e fala isso pro Villefort, que não acredita, que não concorda, e também não quer que isso seja espalhado, tá? Então eu não sei se é porque ele só acredita muito na filha, ou tem realmente medo também que isso perca o prestígio dele na sociedade de alguma forma, né? Então, talvez tenha um pouco dos dois, enfim. E acaba que o médico diz que: "Olha, não me chame mais se alguma coisa acontecer, eu já estou avisando pra vocês que pode acontecer mais tentativas aí de alguma coisa, hein". E fica nessa questão ali, pronto, né. Outra coisa que aí vai voltar, finalmente nós vamos começar a ter a queda do primeiro algoz ali do conde, que é o Caderousse, né, que já tinha caído outras vezes, se reergueu de alguma forma na pilantragem ali, realmente. É um cara que teve oportunidades de se redimir, de começar uma nova vida, e aí ele tramou, né, teve aquela questão do diamante que o conde, na figura do Abade Busoni, deu, né, ali, porque para conseguir as informações sobre as pessoas ali da trama e tal, e ele meio que, né, a gente tem aquela sensação que ele perdoou, mas ele também fazia parte da trama, mas mesmo assim ele podia ter tentado se redimir, talvez, né, não tivesse acontecido tantas coisas ruins a ele, mas mesmo assim aí se relacionou, aí matou ali a esposa, aquela história toda que aconteceu na outra parte, e nessa questão da prisão, esse Benedetto, enfim. E aí ele vê que o Benedetto tá muito bem, né, o André Cavalcante tá muito bem de vida e tal, e tá querendo alguma coisa com ele e tal, e eles têm cumplicidade de alguma forma ali, e aí acaba na conversa, ele consegue tirar, vai conversando em como é a casa do conde, né, e aí acaba fazendo uma planta ali da casa. Na verdade, e ao mesmo tempo, eh, o André meio que ele vai mandar uma carta para o conde alertando que alguém vai querer, eh, roubar os papéis ali dele e tal, meio que dinheiro e tal, enfim. E o conde já vai saber: "Olha, não querem me roubar, na verdade, querem me matar", e aí ele vai ficar escondido lá, todo o cenário, né, tudo que o conde é muito assim, tudo detalhe, tudo muito detalhe, tudo muito minucioso, na verdade. E quando o Caderouça chega ali né, disposto inclusive a matar o conde, tá lá a figura do Abade Busoni e tal, e aí ele leva um susto, "Nossa, Abade de novo aqui". Então o Caderousse ele vai se realmente se enforcando, assim, com a própria corda mesmo, ele vai dando corda e corda, e ele vai se enforcando. Então como que ele é muito ambicioso, a ambição dele sempre vai falar mais alto com isso, então é a queda dele, né, nesse sentido. E aí o conde ele vai obrigar então ao Caderousse a escrever uma carta para o Danglars contando quem é de fato o André Cavalcante, falando que ele é o Benedetto. Então, porque o Danglars, né, lembrando que ele quer casar a filha, a Eugenie, com o André Cavalcante por causa do prestígio, né, por causa do dinheiro, tudo, ele tá lá todo ferrado e tal, e aí é uma chance de reerguer e tal, já tá, né, e aí ele vai querer essa carta. Essa carta, a princípio, vai ficar perdida justamente pela confusão que vai se dar com o Benedetto, apunhalando ali, né, matando o Caderousse.
Então acaba que essa carta vai ficar meio assim, né, camuflada ali de alguma forma, mas depois vai surgir lá na frente e vai ser uma coisa muito importante para começar a queda do Villefort, né, quando vem essa questão tanto do Villefort quanto do Danglars, na verdade, né, então vai aparecer depois essa questão dessa carta. Eh então, a questão de quando ele se acidenta, então tem muita questão da conversa, do Abade Busoni, que é o conde, com o Caderousse, e a questão de que ele teve oportunidades, e para saber se ele acredita em Deus, ele diz as conversas, os embates são bem interessantes de acompanhar, né, de que se ele deu oportunidade, que não deu, se arrepende. Pois bem, ele não se arrepende, na verdade, e o conde ele vai falar inclusive, né, o Abade Busoni, né, porque na verdade o conde ele se utilizou lá atrás pela figura do Abade Busoni para conseguir como se diz? As informações. E olha aqui ó, eis o que ele fez por ti, o Deus que te recusas reconhecer, né, porque ele não reconhece a questão de Deus e tal, não se arrepende. No teu derradeiro momento, ele te havia dado saúde, força, um trabalho assegurado, até amigos. Enfim, a vida tal qual deve ser apresentar ao homem para que ele fique tranquilo com a leveza de sua consciência e satisfação dos desejos naturais. Em vez de explorar esses dons do Senhor, tão raramente concedidos por ele em plenitude, eis o que fizeste. Te entregaste à ociosidade, à embriaguez, e na embriaguez traíste um dos teus melhores amigos. E aí ele vai conversando ali com o Abade, naquele momento derradeiro, até que o conde, né, na verdade o Abade se revela ser o conde se revela ser o Edmond Dantes. E aí realmente ele não se arrepende, tem essa conversa. Não sou Abade Busoni, nem Lord Ilmor. Olha mais com atenção, olha mais longe, olha nas tuas primeiras lembranças. E ao pé do ouvido, como se alguém tivesse medo que aquele nome fosse, voltasse, eu sou Edmond Dantes. Então já começa bem forte aquela cena e tal, e aí ele morre. Finalmente nós temos menos um ali, então aparece aqui, disse misteriosamente o conde, olhos fitos no cadáver, já desfigurado por essa terrível morte. Então já tem menos um da listinha ali, e então a vingança andando para frente. Aí nesse sentido também temos, como se diz? Isso, o conde e me desculpa, o amigo do Albert voltando, então já com as informações, depois de um mês aí, então isso já passou, vai passando essa história aqui, que o Fernand realmente, ele é responsável pelo que aconteceu lá em Janina, tá? E o Albert, ele pede desculpas ao amigo, e o amigo fala assim: "Olha, vamos manter essa história em segredo, tá?". Então aí já começa a queda então do Fernand, porque o Albert já sabe que o pai foi responsável por algo, tá? E só que aí nesse momento sai uma nova nota no jornal, né, porque ó, vamos manter em segredo, só que porque até então a nota no jornal não diz que o Fernand é o conde Morcerf, né, que na verdade não diz que ele é o conde, mas não mostra ali claramente que quem fez isso lá em Janina, essa traição, é o conde de Morcerf, só diz que é um tal de Fernand, sem usar sobrenome, sem usar nada e não associar diretamente ao pai do Albert. Pois bem, sai uma nota agora dizendo o que que é. Então, o Fernand ele vai querer, saber quem fez isso, quem implantou essa nota e tal, e aí tem todo aquele momento da acusação, e aí tem a cena muito de um tipo, não um julgamento, é um julgamento popular ali de acordo ali com o pessoal, né, se restabelecer na verdade a sua reputação, só que na verdade a Aide se manifesta e fala que tudo que aconteceu, e o encontro dela com o Fernand é bem forte, e isso deixa a gente bem, assim, bem chocado ali na situação, tal, o que aconteceu com ela, o que que ele fez e tal. E como se diz, o Abel ele vai descobrir que o Danglars, né, ele acabou na verdade a Aide, ela não fez isso por ninguém, né, ela fez isso por ela. Mas nessas histórias e tudo que vai acontecendo, o Albert vai descobrir que o Danglars, ele andou pesquisando, na verdade, essa notícia que saiu é porque o amigo, né, pesquisou e tal, mas o Danglars, ele veio pesquisando mais sobre o Fernand, por quê? Lembra que o Albert não, a Eugenie ia casar com, como se diz? Com o filho, né, com o Albert, com o filho do Fernand. E aí o Danglars falou: vou pesquisar mais sobre esse cara, né, essa fortuna dele, né, de onde surgiu. E com isso vai descobrir esse passado dele em Janina,
Só que lembrando que quem incentivou o Danglars a pesquisar mais sobre o Fernand foi o Conde de Monte Cristo. Nesse cenário, então, o Albert vai descobrir isso e vai querer duelar. Então vai arrumar uma encenação ali absurda, né? E como que vai se convidar uma pessoa pro duelo, e como vai ser esse duelo e tal. E aí ele quer esse duelo, e aí mais situação hilária, mais alívio cômico, mas aí nesse caso vai surgir então a personagem, que é a Mercedes, e a gente vai descobrir que ela já sabia, já tinha certeza que o Conde de Monte Cristo é de Mandantês, e ela intercede pelo filho. Ela pede para que o Conde desista do duelo, e aí ele diz que não pode desistir do duelo, porque a única coisa que sobrou dele, de tudo que aconteceu a ele, foi a dignidade. Então ele não tem como desistir do duelo, né? Isso socialmente ali é errado, é feio e tal, perde o prestígio do nome dele, do que ele construiu ali, e acaba que, tá, a gente vê que eles têm ainda algo ali, né, tem mágoas, tem sentimento, o Conde se vê muito nisso, então é bem o que a gente vai cada vez mais que alguns encontros com algumas personagens, né, como ele encontra sempre com a família do Morrel e tal, como que ele tem ainda muito sentimento ainda ali guardado, que ele não gostaria de ter. Inclusive ele diz que quando ele começou o plano de vingança, logo depois que ele vai ceder o pedido da Mercedes para não matar Albert, ele diz que deveria ter arrancado o coração dele, né, na verdade mostrando que tem algum sentimento. A verdade é isso, ele tem sentimento, e aí ele vai questão que ele vai então ele vai: "Olha, então eu vou morrer". E aí ele acaba nisso, ele se despede lá, ele vai falando que vai deixar tudo pra Haydée, assim, vai deixar coisa pra Haydée, para o Maximilian. Nesse caso, a Haydée mostra, dá a entender para o Conde que gosta dele muito além do que ele imagina, tá. E ele se dar conta que ele poderia ter sido feliz já há muito tempo. E aí a gente já sente ali, já tem uma instalada ali que o Colin já tá refletindo alguma coisa sobre a vida dele, mas ainda não parou, a vingança dele tá só começando, mas nesse sentido aqui ele já tá falando: "Ó, vou morrer, mas eu poderia ter sido feliz e tal". Tá nesse caminho, mas a gente sabe que, né. Então olha aqui, ó, a Mercedes nesse momento, quando tá tudo pronto para o duelo acontecer, vem que o Albert surge e vai conversar com o Conde e vai dizer que pede perdão e tal, nesse sentido que não, eh que a gente dá a entender, a gente descobre, né, que a Mercedes contou a verdade, a história, né, na verdade, do Conde para o Albert, e aí nesse caso tudo resolvido. E com isso, o Albert e a Mercedes vão embora, eles não querem mais nada relacionado ao Fernand, não tem vergonha já do nome, o Albert tá indignado com isso, tá envergonhado do sobrenome, não quer dinheiro, não quer nada, e eles querem ir embora, vão embora, tá? Querem largar tudo e ir embora. E o Conde, ele reencontra então de novo a Mercedes, e ele, na verdade, ele fala pra ela, ele vai relembrando das coisas do passado e tal de novo, e acaba falando que pra ela ir na casa que era do pai dele, né, lá em Marsella, e procurar ali, tem um dinheiro escondido, que era um dinheiro tudo guardado para o casamento deles e tal, para ela se manter com aquilo ali, já que eles não queriam pegar nada do que lhes já era de direito, tá. Então, isso é bem bonitinho de acompanhar também, e é sofrido também, ainda mais quem assistiu aquela adaptação de 2002, que eles terminam juntos e que Albert é o filho, do conde, então para quem tem isso muito ali, já começa ali a derradeira, né. Eu já tinha as minhas, desconfianças, porque assim, eu já sabia que tinha, não é que eu tinha um spoiler total, mas eu sabia que ele não terminava com a Mercedes, eu só tinha minhas dúvidas se é porque não queria, porque não a perdoava, ou porque ela morria, enfim, eu não sabia muito bem ao certo. Eu tinha dúvida ainda se Albert seria ou não filho dele, mas depois, claro, com a questão das datas que aparece na história, isso antes de começar a leitura, né. Mas depois, quando começa a história, você sabe pelas idades que não. Então a gente fica assim, pelo menos algum resquício do filme, que aquele filme é tão bom e tal. Enfim, então tem essa questão desse núcleo aí do Fernand, e aí acaba que mais um final de um dos algozes chega ao fim, que o Fernand não suporta isso, porque o Fernand prezava muito a questão da família. Claro, também tem dinheiro, essas coisas todas, mas lembrando que ele quis, trair o Edmond Dantes, porque ele queria o amor da Mercedes, né, então ele
queria tirar ele do caminho para ter o amor da Mercedes, mas ele queria construir uma família. E sem a família ele não era ninguém. E foi isso que pesou, né, foi onde pesou no Fernando. E aí ele se mata. Esse fim achei bem trágico, né, uma coisa bem interessante, que cada um vai ter um desfecho bem diferente. E como que, nesse ponto, a gente vê que a vingança acabou repercutindo, por exemplo, o do Conde acabou repercutindo, na Mercedes, no Albert. Então, como que acaba que quando você quer se vingar de alguém, você não atinge exatamente aquela pessoa, você vai atingindo outras pessoas inocentes também. Então, a gente vê o estado que o Albert ficou, que a Mercedes ficou totalmente decepcionada. E a Mercedes também, ela diz que, ela pede perdão, né, e diz assim que ela se vê também como uma responsável, porque ela foi covarde, ela teve medo. Então, é bem é bem é bem triste de acompanhar essa conversa ali, meio que final, que eles vão se reencontrar ainda no final do livro, mas esse momento aí é bem triste de a gente acompanhar. E ao mesmo tempo, então, temos o final dessa história aí, então, e, a gente lembra, né, então, aconteceu essa questão do envenenamento do Barrois, o avô, né, então o Noirtier, ele começa a suspeitar de algum plano ali, e aí ele começa meio que dar, tipo veneno em doses pequenas, né, assim como que o médico medica ele, né, medicava ele na verdade, medica ainda, né, meio que ele não tá ali na situação, né, não tá mais na família, mas a questão de que ele recebia, doses ali de veneno justamente para combater as coisas, enfim, e ele vai medicando a neta. Então meio que ela vai criando tipo um antídoto para ela, né, então ela consegue se blindar em relação a uma quantidade pequena ainda de veneno que ela se ingira. Então, e o Conde e tem outra questão, né, então, acontece que a Valentine, ela vai passar mal, e aí com isso o Maximilian vai ficar desesperado, e aí sim vai correr atrás do Conde, e a gente vai descobrir que o Conde de fato não sabia sobre essa paixão do Maximilian pela Valentine. Fiquei mais tranquila com isso, então ele não sabia e não ia usar realmente essa situação, ele ia pego de surpresa. A gente já tinha visto isso quando ele achava que ia morrer no duelo, né, ele já pede pro Maximilian: "Você não gosta de ninguém?", insinuando a ideia para o Maximilian, né. E ele diz que já ama alguém, mas que no momento não ia falar e tal, e aí ele revela pedindo ajuda ao Conde. Mas a gente vê que a Valentina, ela sobrevive por causa do que o avô fez com ela, mas eu fiquei feliz que o Conde não sabia dessa situação. Só que ela tá viva, só que ela tá fraca nessa situação, então ela tem a questão que surge o Abade Busoni. O Abade Busoni é muito interessante, fica aparecendo ali. Ele aluga aquela casa, uma casa ao lado, que vai dar tem um acesso direto ao quarto da Valentina, então toda noite a gente vai descobrir que ele começa a velar o sono dela, para descobrir quem estava tramando e tal. E isso vai encaminhando, já a outros desfechos aí. E ao mesmo tempo a gente vai voltando aqui na história, que ele fala: "Ó, leitores, aconteceu uma coisa também". A Janine, a gente vai vendo que ela tá ganhando tempo com o pai, com o Danglars, que ela aceita o casamento, então, com o André Cavalcante para ganhar tempo, que os planos dela não é casar não. Já mostra claramente que ela não quer casar, vem que tem uma relação dela com a Louise, né, que acho que é a professora dela e tal, e que elas pretendem fugir e tal, tem toda uma ajuda do Conde por trás disso de alguma forma, porque ele facilita ali a questão de passaportes, então o Conde, ele tá sempre ali envolvido nas histórias. E ao mesmo tempo, quando ia ter essa questão do, digamos, casamento, na verdade, parece que ali a questão da assinatura, que é relacionada ao dote e tal, que é como se fosse o casamento, depois que vem a comemoração e tal, vem a questão do Conde com esse bilhete lá que foi encontrado no colete do Caderousse. Então comenta essa história, lá nesse tá acontecendo tudo ali, que o Danglars se dá bem e tal, com esse casamento, que achando que, nossa, a solução de tudo, pronto, vem a história que da verdade André Cavalcante, que vai casar com a filha dele, é o Benedetto, e não tem dinheiro algum. Então, assim nós encerramos a quinta parte do livro. Agora na sexta parte, então nós temos, o Villefort ali, já falando que quer quer saber averiguar isso, falando que não deixa crimes impunes. Eu achei essa parte muito hilária, né, não deixa nada impune, como se ele fosse realmente acreditasse que ele é cara da justiça, esquecendo o que ele fez ali com
com Edmond Dantes, né. Então ele vai fazer, olha, ele vai julgar o André Cavalcante, e é bem interessante que, ele vai aparecer a maneira que vai se juntando tudo, né, então ele estava fugindo e tal, e vai aparecer justamente onde tá escondida a Eugenie com a Louise, né. Enfim, mas elas não vão ser descobertas, elas vão fugir e tal. E o Conde, ele vai nesse momento tudo, né, então ele tem o Villefort como a Calais e tal, e ao mesmo tempo tem o Conde, ele aparece pra Valentina, então, falando que tá velando ela por 4 noites ali, o sono dela, né, e descobre então essa questão que a madrasta dela, né, estava querendo matá-la e ela que vai descobrir isso. E no caso, ela diz assim: "Olha, confie em mim como uma filha, como um pai, né, na verdade confie", que ele já tem um carinho por ela como uma filha por causa do Maximilian, então ele vai bolar um plano, pede para que ela confie nele, tá. Então vai ter essa questão da morte da Valentine, né, que não vai ser morte, mas toda uma encenação ali. Isso vai deixar o Villefort cada vez mais sofrido ali, vai estar num cenário já de loucura ali, já se encaminhando para uma situação de nervos à flor da pele. E a Valentine confia, mas ele não conta esse plano para ninguém, o Conde, né. Então o Maximilian vai sofrer bastante até ter o finalzinho ali feliz da vida. Hã então o Danglars nessa história vai se enrolando cada vez mais por causa dos créditos bancários e tal, e o Conde fala que quer, receber o negócio de volta e tal, e aí ele não e estava contando com esse dinheiro do Cavalcante e tal, e fica assim, pô, então o Conde ele vai se revelar nesse momento ali em que o Morrel tá todo triste, ele vai se revelar, dizendo que ele é o cara que ajudou ao pai deles, né, então vai revelar tanto a ele quanto a Julie, e ao marido dela, vai se revelar ali dizendo quem era ele e tal, e coisas que aconteceram, mas não tudo exatamente. Outra ponto que fala isso, fala que ajudou o pai e pede pra ele ter esperança, ele fala isso, já começa a questão, né, pra ele ter esperança, pra acreditar que as coisas vão melhorar, e aí ele tá lá naquela coisa: "Ai, minha vida acabou, eu quero morrer e tal", aquele drama todo, todo, todo. E outro ponto que ressalta aqui, né, que o Albert ele quer se separar da Mercedes, inclusive na leitura conjunta muita gente, né, a questão da Mercedes, a questão do Albert, meio que tem algumas situações meio estranhas ali entre eles e tal. Enfim, ele quer se libertar da mãe de alguma forma e tal, e a mãe ainda fica meio reticente com isso, mas depois vai ter que aceitar, enfim, vai ter essa libertação entre os 2 e tal, vai ter a vidas separadas e tal. Hã, então nessa questão, eu não terminei de falar, desculpa gente, é a questão do que o Villefort querendo descobrir quem fez os crimes, não vai deixar crimes impunes, do André Cavalcante, quando ele é pego e tal. Ela vai descobrir ali que ele, na verdade, é o Benedetto. Não, tá certo, eu tô falando corretamente, desculpa gente, de novo. É muita informação, tá. Mas eu quero só conversar aqui os pontos com vocês e tal. Então ele vai descobrir o verdadeiro, como se diz? O julgamento aqui, ele vai se revelar o Benedetto, e ele vai dizer, né, ele até diz pra trocar a ordem, né, perguntar não, o nome eu respondo depois, e ele fala que ele é o Benedetto, e aí vai apontar quem é o pai dele, que é o Villefort. O Villefort, nossa, fica totalmente nervoso, fica totalmente louco, a Madame, Danglars também, tem um treco ali na situação, todo mundo acompanhando. E ele, antes desse julgamento acontecer, foi isso que eu me confundi aqui, antes desse julgamento acontecer, lembrando que ele, em casa, ele descobriu já que foi a esposa dele que teve que envenenou a filha, né, que foi responsável pela essa questão dos envenenamentos, enfim. E aí ele fala que quando voltar não quer ela lá, tá. Ele quer mudar ela pra longe. Só que quando tem esse julgamento e ele descobre que isso aconteceu, do Benedetto e tal, ele se começa a pensar: "Nossa, como eu sou um cara tóxico, fui eu que causei o mal a toda a minha família, fui eu que fiz isso, na verdade a minha aproximação com a minha esposa, né, que fez com que ela tomasse essas atitudes", enfim. E aí ele quer voltar dizendo pra "Não, você não vai embora não, na verdade você vai cuidar, eu não vou te denunciar nada, o que eu vou fazer é que você vai embora, leva o nosso filho longe, pra longe de mim, que ninguém perto de mim pode ficar, porque eu sou tóxico e eu sou muito ruim e tal", ele começa a se ver dessa forma. E só que ao chegar em casa,
acontece que ele encontra a esposa morta, então aí já começa a cena mais pesada, a gente vendo aquela história de novo. A vingança, ela nunca atinge uma pessoa só. Então o Conde vai perceber isso principalmente quando for lá e deparar que, na figura do Abade Busoni e tal, enfim, se deparar ali que a vingança dele foi até pra uma criança, e a criança morreu, porque a mãe não queria morrer sozinha, na verdade, ia levar o filho junto com ela na morte. Então é bem forte essa cena e tanto a gente fica chocado e a gente também, no momento que o Conde começa a perceber que passou do ponto, a gente percebe que ele está realmente passando do ponto. E a gente começa a perceber que a vingança, pelo menos no meu caso, né, que a vingança realmente ela tem esse estrago muito grande em pessoas inocentes, né, meio que a gente não é que a gente não saiba, meio que a gente meio que acha que tá certo, porque justifica, né, na verdade, porque, ele sofreu muito, passou por muito mal ali naqueles anos no Castelo Diff e tal, e tudo que aconteceu com ele, na vida dele. Mas ele também se deu conta já há um tempo aí, umas páginas atrás, que ele poderia ter sido feliz se deixasse aquilo pra trás. É difícil, mas enquanto ele não deixa essa história, enterra essa história, ele não consegue tirar essa história dele. Então essa história, então ele saiu da prisão, mas a prisão ainda continua nele, na cabeça dele, continua tudo nele ali, porque ele tá revivendo tudo ali, ele não sai daquele cenário. Só que aí quando ele se depara com isso, realmente é uma coisa que ele começa a refletir se não passou, se não foi além do ponto. E aí nisso a gente tem outro desfecho do Villefort que ele enlouquece. Então falando isso, aí ele enlouqueceu. Então, e aí nesse ponto tem a questão do Conde, ele sai de Paris, tá, ele vai se despedir de Paris, e aí tem uma, deixa eu pegar aqui a página que eu achei bem interessante, né, ele repassando aqui. Metrópole, há menos de 6 meses cruzei as tuas portas. Creio que o Espírito de Deus a mim te conduziu e de ti me resgata triunfante. Confiei a Deus o segredo da minha presença entre os teus muros. Somente esse Deus pôde ler o meu coração. Somente Ele podia conhecer que me retiro sem raiva e sem orgulho, mas não sem arrependimentos. Somente Ele sabe que não fiz uso para mim nem para causas vãs do poder que Ele havia me confiado. Ó metrópole, foi no teu seio palpitante que encontrei o que buscava. Minerador paciente, revirei tuas entranhas para delas arrancar o mal. Agora minha obra está feita, minha missão cumprida. Agora não pode me oferecer alegrias nem dores. Adeus, Paris, adeus. Então é uma cena bem emocionante ali, e ele diz que não, que ele causou ali, ele diz que realmente ele é o representante que estava ali, se ele causou, ele não fez nada de forma assim vã, tudo foi muito porque tinha um objetivo, ele era um instrumento de Deus, ele repete muito isso, ele acredita muito nisso. E aí também tem uma repassa aqui a questão de pessoas importantes para ele, da Badifaria para ele, então resgata ainda essa memória muito bem ainda e tal. E ele relembra dessas amizades, né, em relação ao senhor Morrel mesmo, o pai e tal. O senhor Morrel, né, o dono ali da embarcação, como também o do Abade Faria. E também ele volta nesse momento, quando ele sai de Paris, aí também é muito bonito de ver que ele volta para Marsella e revisita aquela casa, então ele fala aquela casa muito comum ali ao leitor, lá no início, e aí ele volta àquele lugar. E aí aquele tentado reencontrar, né, o Dantes ali escondido na figura do Conde, né, esse encontro dessas 2 pessoas de alguma forma, e ali ele encontra de novo, por fim, a Mercedes. E aí tem essas conversas entre ela, que ela, como eu disse pra vocês, ela se sente culpada, que eles tinham ambição, mas ela tinha medo. E aí nós temos aí o final da Mercedes, enfim, de ficar sozinha, e tem aquela cena que ela diz que, ele está muito bem e ela está envelhecida, né, ela envelheceu e tal. Enfim, é bem triste de acompanhar essa parte também. E ele começa também a se sentir culpado ou de alguma forma meio que, aí de novo aquela questão que ele queria dar vingança, dizendo que para se vingar mesmo ele deveria ter arrancado o coração dele, né, porque ele tem ainda sentimento, ele percebe que tem sentimento, a gente vai vendo que tem sentimento. Só que ao momento que ele vai nessa volta aí, ele saindo de Marselha e tal, ele avista o castelo de If, aí não adianta. Ele diz que: "Não, espera aí, que eu me não, não tem isso". O que ele passou ali faz tão mal a ele não conseguiu arrancar esse castelo dele. Inclusive no filme tem uma cena que eu acho brilhante, no filme de 2002,
que é ele falando que comprou o castelo de If, né, não acontece isso aqui, mas, ele comprou o castelo de If para pensando um dia demolir, mas o que ele quer naquele momento é tirar aquele castelo dele, né, tirar aquele lugar dele, na verdade. Então é isso, ele quando ele vê esse lugar, isso realça, relembra tudo nele, desperta todo o desejo da vingança novamente, porque ainda falta um para ele se vingar, falta o Dungless. Então, é bem pesado isso. E também ele lembra também do tempo que ele ficou preso, ele vai visitando ali as masmorras, a cela, e aí o cara lá que tá lá, o antigo carcereiro, enfim, vai contando histórias, ele vai repassando aquilo, e aí vai ter um misto de todos os sentimentos possíveis, de lembrar o Adalbar de Faria, de lembrar várias coisas ali, então realmente é um lugar que vai acendendo as memórias dele, as lembranças dele. E ele fala uma coisa que chegou um momento, ele relembra isso e fala que uma coisa que ele pediu na prisão depois de anos preso, que ele não pedia mais a liberdade, ele pedia apenas para que Deus lhe conservasse a memória. E aí a gente pensa assim, a memória para quê, né, que ele queria conservar essa memória, para poder se vingar, para poder fazer o quê? Então ele queria, não sei, questão pode ser a memória das coisas boas que aconteceram a ele, memória do quê? Então também é algo pra gente pensar. E ele considera ali o Abade Faria como sendo seu segundo pai. Ele deixa claro isso. E aí, com isso ele meio que ganha forças ainda para continuar com a vingança dele. E aí vem Dungless sendo um prisioneiro de Pepino, do Luigi ali, Vampa, né? E, enfim, fica uma coisa meio que ele padecendo pelas migalhas, pedindo para comprar a comida dele e tendo que te dar o dinheiro dele, ele contando. É meio que hilário, né? Porque o que aperta mais pro Dungless é o dinheiro. Ele é assim também. E aí é bem cômico ali, eu acho bem engraçado. E eu falei, gente, acho que eu ria, assim, tava rindo demais nessa parte, assim, foi bem engraçado mesmo, do dinheiro ali, da comida dele, e da questão da conversa dele com o Pepino, negociando o preço da comida e tal, enfim. Então, assim, nesse ponto, dá um alívio cômico e ele começa a invocar Deus nesse momento aí, que ele se vê de desespero, de vai morrer de fome, enfim. E ele tem encontro então com o conde, ele fala assim, pergunta se ele se arrepende, ele diz que se arrepende de quê, pra quem, ele diz que se arrepende. E aí o conde vai aparecer dizendo que perdoa ele. E aí vai ter esse encontro aí final, que relembrar, né, de quem ele é, o conde de Monte Cristo se assumindo, se revelando. Estás enganado, não sou o conde de Monte Cristo. Sou aquele que vendestes, entregastes, desonrastes. Sou aquele de quem prostituístes a noiva. Sou aquele que vendestes para alçar a vossa fortuna. Sou aquele cujo pai fizeste morrer de fome, que condenastes a morrer de fome, mas que vos perdoa, porque também precisa ser perdoado. Sou Edmond Dantes. Então ele perdoa porque também precisa ser perdoado. Então, na verdade, é porque ele já se misturou, ele já sabe que a vingança dele chegou a um ponto em que, mesmo ele sendo uma pessoa boa, ele já está se confundindo já com essas pessoas que já fizeram mal a ele. Então, Deus é capaz de perdoar quem foi mal, agiu mal, e quem era bom e buscando vingança ali, acabou agindo mal. Então, Deus é capaz de perdoar os dois. Então, ele perdoa. Então, o fim do Dungless é esse. Se ele se arrepende mesmo e tal, é uma coisa a gente se pensar. Eu fico meio nas dúvidas, acho que foi muito rápido esse arrependimento do Dungless, mas se bem que é onde aperta mais, né? Então, ele não se preocupa muito com a família, com a Eugenie ter fugido e tal. O que se preocupou ele foi o dinheiro. Então ele ficou muito ali, né, naquela situação e tal. Mas a gente tenta acreditar nessa redenção aí do Dungless, que na verdade, acredito que o escritor ele queria mostrar que cada um teve um desfecho ali, né, mostrando de acordo com o que cada um desejava para si, né, questão família, questão de posição, prestígio social, questão do dinheiro e tal. E o autor com certeza queria pegar algum deles para fazer isso, né, para transformar como fosse alguém pedindo perdão. E o Dungless é bem culpado, a gente vai vendo também que realmente o Dungless tinha o interesse em relação a ele, né, então por causa do dinheiro e tal. Então bem no início eu falei para vocês quem é pior deles, o Villefort ou o Dungless.
Eu nunca coloquei o Fernando como pior, nem como Caderousse, principalmente, apesar deles terem feito coisas ruins. Mas e tem hora que eu achava que era o Villefort, mas lendo aqui eu vejo que o Danglars foi bem cruel com o Conde. Eu acho que é por isso que foi o mais cruel, talvez tenha que receber esse perdão justamente para a vingança, para ter essa quebra mesmo, essa libertação do Conde, né, porque quando você perdoa, você se liberta também. Então o perdão ele vale mais para quem tá dando perdão inclusive, né. Então é bem interessante você analisar esses insights que você vai fazendo, até à medida que eu tô conversando aqui com vocês, é muito bacana. E aí por fim tem o nosso desfecho ali, o Conde reencontra então o Maximilian, que eles tinham falado para se combinar uma data tal, para se reencontrar, que ele teria chance, né, de ser feliz, o Maximilian fala que não conseguiu, que quer morrer e tal, tem toda aquela gente, o Maximilian tão ai, como eu sou sofredor, como eu sou sofredor do mais de todo mundo, assim, todos os homens eu sou mais sofredor. E tem esse reencontro ali que é muito louco, né. E aí ele quer só, ele quer morrer por estar muito infeliz, e ele se considera então o mais infeliz dos homens. E aí tem o reencontro, né, do Maximilian com a Valentine, que a gente fica meio: "Mas por que o Conde fez isso? Não falou logo pra ele que a Valentine estava viva e tal?". Mas na verdade tem uma explicação, né, quando ele manda uma carta para o Maximilian explicando as coisas ali, né, porque depois o Conde ele se permite ser feliz com a Aidê. Eh, eu achei que a questão do relacionamento deles foi bem rápido, mas na verdade talvez já existia de alguma forma, mas o Conde ele não se considerava capaz de amar ninguém, então meio que falava: "Ah, ela era uma escrava, ah, parece uma filha", enfim. Tem também essa questão da idade envolvida, que também é como fosse um reflexo da história do próprio, Dumas, né, que se relacionava, trocava de mulher, pegava mulheres mais novas, enfim. Mas tem esse final que eu gostei para o Conde, né, então, já que ele não ia terminar com a Mercedes, que ele pelo menos terminasse acreditando que poderia ser feliz com um novo amor, enfim. E também, ele explica assim, ó: "Somente aquele que experimentou a extrema desfortuna está apto para sentir a extrema felicidade. E é preciso ter desejado morrer, Maximilian, para saber como é bom viver". Então meio que a gente entende, parece que ele fez isso um pouco com Maximilian, porque ele gosta tanto dele e queria deixar ele assim: "Nunca faça isso, não queira, não desiste das coisas e tal", enfim, ele quisesse que ele tivesse essa sensação de extrema felicidade pra ele. Talvez é por isso que o Conde agora tá com a sensação de felicidade, porque ele já desejou tudo possível, de morrer e tal, de não acreditar que seria feliz, então ele quer tão bem o Maximilian que queria que ele tivesse essa sensação de felicidade extrema, e acreditava justamente nessa questão aqui. E aí vem, né, a questão no dia em que Deus dignar-se a revelar o futuro ao homem, toda a sabedoria humana estará nestas 2 palavras: esperar e ter esperança. Gente, esse final é maravilhoso e fora que aí nessa edição aqui vem essas frases aqui, né, no verso: esperar e ter esperança, né. Todo o saber humano está nestas 2 palavras: esperar e ter esperanças. Ai, que delícia de livro, gente, que maravilha. Eu amei até repassar aqui com vocês, realmente é muito acontecimento, são cenas marcantes pra gente lembrar, como vocês viram aqui eu falando com vocês, eu olhava aqui toda hora meio que a ordem dos fatos, mas o sentimento que o livro passa, esses personagens, isso tudo é muito forte, então eu tô muito presa nessa história, e, assim, muito contente de ter feito essa leitura com todo mundo que topou participar da leitura conjunta, e todos vocês que vão depois assistindo esse diário de leitura aí, conversando comigo aqui nos comentários, vai ser ótimo a gente ficar trocando ideias, e relembrando sempre essa história e fazendo mais leitores a conhecer essa obra incrível, que vai muito além da vingança, que fala muito questão sobre Deus, sobre como que o conhecimento é capaz de nos libertar também, nos levar a lugares inimagináveis, e a questão de Deus é muito forte, a questão de esperar e ter esperança. Então a questão é essa, né, quando algo ruim acontecer a você, espere e tenha esperança, que as coisas Deus vai fazer algo por isso. Não é você que vai se comportar como se fosse um representante de Deus, como se fosse a providência, porque ao cometer a vingança, você está saindo dos caminhos de Deus, e você está fazendo o mal também, porque você não consegue fazer a vingança sem prejudicar pessoas inocentes
E lembrando sempre que ninguém é 100% mal, ninguém é 100% ruim. Tem coisas boas. A gente vê pelas famílias dessas pessoas aí, que as relações que eles tinham, que o Villefort, ele, foi péssima pessoa, mas ele amava a filha, tinha carinho com o pai, tinha carinho com certas pessoas ali, então a gente vê essas relações, cada um tem algo diferente. O Fernand tinha um apreço muito grande à família, então não suportou a esposa, indo embora, e o filho também renegando ele, tudo. Então a gente vê muito isso, acho que isso é o que o livro fala muito, toca muito na gente. Então, é isso mesmo, esperar e ter esperança. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E não se esqueça que nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Olha, pessoal, olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.